esses conflitos, tanto no mundo espiritual quanto agora no mundo físico da gente, eles, como você está dizendo, começa por um conflito de interesses. Mas esse conflito de interesses só é externalizado, só é colocado para fora. E eu posso dizer de algo que está acontecendo dentro desse alguém, dessa pessoa que começou a expressar essa ganância, tem um conflito ali dentro? Vamos pensar que a gente tem uma guerra e a gente enfrenta essa guerra nos 3 mundos. A gente enfrenta essa guerra no mundo natural, a gente enfrenta essa guerra no mundo emocional e a gente enfrenta essa guerra no mundo espiritual. Só que veja bem, aquilo que acontece no mundo natural é reflexo do mundo emocional. Por quê? Toda pessoa que ela entra num combate, ela entra numa guerra, num desacordo, isso acontece... por exemplo, no trânsito. A pessoa está dirigindo o carro, de repente a outra vai lá, fecha ela, se sente ofendida por aquilo, emocionalmente ela fica com raiva, ela não sabe lidar com aquela raiva, e aquela raiva pode transformar numa guerra. Poxa, quantas vezes a gente já viu acontecer por menos da pessoa, ela tá dirigindo o carro, de repente o outro vai lá, fecha ela fica brava, a pessoa tá armada, sai do carro, vai lá e atira da outra, e mata a outra simplesmente porque ela fechou ela no trânsito. Então, veja que a guerra natural, a guerra exterior, ela vem de um conflito interior. Sim. E isso acontece entre as pessoas. Isso acontece entre os países. A gente tem, por exemplo, países que se organizam para poder manter a paz mundial. Uhum. Só que, quando há um conflito de interesse individual, como, por exemplo, a gente vê do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, aonde a gente vê lá o comunismo, o socialismo, aonde ele tem um interesse individual, ele não tá interessado em manter a paz mundial, ele está interessado nos interesses dele, individual, para o país dele. Então, a menos que ele tenha um interesse em manter um acordo com os outros países visando o benefício próprio, que não é o caso, porque os outros países não estão de acordo com essa guerra que ele está causando. Assim como Deus não está de acordo com a guerra que Satanás causa na vida das pessoas. Só que o diabo, ele tem um interesse individual. E a Bíblia diz que aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Então, o que o presidente da Rússia ele está buscando? O próprio interesse. E quando ele busca o próprio interesse, ele não está nem aí com as outras vidas. Ele não tá nem aí se ele vai matar a senhorinha, ele não tá nem aí se ele vai matar a criança, ele não tá nem aí se ele vai acabar com hospitais, ele não tá nem aí se vai ter alguém chorando, desde que não seja ele chorando, tá tudo bem. Ele não tá nem aí se uma bomba vai atingir uma escola ou vai atingir um hospital, desde que não seja uma escola ou um hospital na Rússia, tá tudo bem. Na verdade, esses são comportamentos de sinais de psicopatia, aonde é o orgulho, aonde ele só pensa nele e não pensa nas outras pessoas. E o que a gente tem que tomar cuidado? Para que a gente acabe não entrando numa guerra como essa, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, porque, obviamente, essa guerra, ela começou dentro do Vladimir Putin. Desde o processo de criação dele, depois vocês podem pesquisar a história dele, pesquisa aí na internet, mas fala que o Vladimir Putin, ele foi treinado na KGB, que é um lugar de inteligência da Rússia, ele sabe lutar, ele desde o início ele já se preparou para isso. Então, não é algo que aconteceu. Não, nunca acontece de repente. Não, é algo planejado, ele já buscava isso, ele já tinha contato com essas coisas antes. Então, desde o início, ele já procurou se envolver desde a União Soviética. Então, assim, isso já vinha sendo construído na cabeça dele. Então, por exemplo, a Eva, ela não comeu o fruto do dia para a noite. A Eva, ela teve aquilo sendo formado na cabeça dela. Ela teve uma influência interior, que foi o convencimento da serpente, como a gente viu lá no Jardim do Éden. Porque o que a serpente fez ela desejar? O poder. Sim. Por quê? Qual foi a proposta da serpente? Olha, se você comer, você vai ser como Deus. E se você for como Deus,
Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Mas espera aí, se a pessoa que era Eva estava no Jardim do Éden e não tinha falta de nada, Pra que ela queria isso? Então você vê que uma coisa importante para todos aqui é que nós acabamos abrindo uma oportunidade de Satanás nos influenciar quando nós não preenchemos o nosso vazio com a coisa certa. Já dizia sua mãe, cabeça vazia, oficina do diabo. Uhum. E, querendo ou não, a gente entende que esse ditado popular tem um pingo de verdade. Sim. Por quê? Ou você está ocupando a sua cabeça com algo que está te tornando uma pessoa melhor, ou você está ocupando a sua cabeça com algo que está te tornando uma pessoa pior. E a questão é que, no caso do Vladimir Putin, e, por exemplo, o Xi Jinping também, que são ali vizinhos, de países vizinhos, o que a gente vê são dois países onde eles estão buscando os seus próprios interesses e é um sentimento totalmente individualista. E o que Satanás queria fazer com Eva no jardim? Queria colocar um sentimento individualista nela. E todo sentimento individualista cria guerras, cria distensões, confusões, desentendimentos. Por quê? Quando uma pessoa começa a pensar somente em si, é que nem um casamento. Se dentro de uma relação de um casal, um dos dois começa a pensar individualmente, o que vai acontecer começa a briga dentro de casa. Por quê? Começa uma disputa de território. Não, a minha cama, não, o meu banheiro, as minhas coisas. Não é assim dentro da tua casa? Teu marido dizendo que é dele, o dinheiro é dele. Não existe isso. Uma vez que o casal se une, não existe mais meu. Existe nosso. Não existe mais eu. Existe nós. E o desejo de Deus inicial para que haja paz mundial é que haja um bom senso entre todos e que todos estejam unidos e tenham tudo em comum, como diz o Salmo 133. Porque ali Deus ordena a bênção onde tem união.